Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 10, versículo do 7 ao 15. No evangelho de hoje, nós podemos ver de forma muito explícita Jesus enviando os seus apóstolos em missão e dando orientações básicas para os seus apóstolos. Eu não vou comentar todo o evangelho. Apesar de ler, eu vou ler o evangelho de hoje, mas eu não vou comentar todo o evangelho. Vou comentar alguns pontos que eu acho bastante, vamos dizer assim, expressivos para mostrar que a igreja é continuidade, é a continuação de Cristo na história da humanidade, salvando, redimindo, socorrendo aqueles que pecaram e que estão, de alguma forma, afastados da graça de Deus. Veja o que diz o Evangelho. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em verdade, eu te digo, em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. E na terceira parte do Evangelho, Jesus vai dizer: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E, se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo final. Então, meus amados irmãos, basicamente o evangelho de hoje vem trazer para nós, resumidamente, em 3 tópicos. No primeiro tópico, Jesus que envia os seus apóstolos como sendo um braço de si mesmo. Podemos dizer, como sendo continuidade daquele que é o Redentor da humanidade. E a igreja passa a ser canal, ou seja, sacramento de salvação para a humanidade. E Jesus conclui o versículo 8 do evangelho de hoje dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. E por que Jesus se interessou tanto pelo ser humano depois do pecado? Porque Jesus se interessou e podemos até assim dizer, e se empenhou em estar com os enfermos. Pelo seguinte fato, meus amados irmãos, pela compaixão. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo de nós. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. São João, o batizador, vai dizer ao avistar Jesus que se aproxima do Jordão: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio curar o homem inteiro, não somente o corpo, mas também a sua alma. Por isso, todas as vezes quando Jesus encontrava alguém que ainda não tinha se arrependido dos seus pecados e que o influxo da graça levava aquela pessoa a um ato de contrição diante de Cristo, ao vê-lo, ao contemplá-lo, ao tocá-lo, sempre Jesus dizia: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Por quê? Porque aquela pessoa precisava ser salva por Cristo, sim, mas não somente salva da doença física, mas também da enfermidade espiritual, que é o pecado. Ele é o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles, conosco,
com os doentes, os enfermos, ao dizer: estive doente e me visitastes. Mateus 25, versículo 36. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no campo e na alma, ou melhor, no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Então, meus amados irmãos, a intenção de Jesus de curar não é somente curar o corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico pode perecer até mesmo no pó da terra, mas será ressuscitado. O problema é a alma espiritual, que Jesus diz que existe alguém que não somente pode matar o corpo, mas precipitar no inferno aquela alma espiritual. Então Jesus tem compaixão da humanidade. Jesus tem compaixão daqueles que buscavam a sua face. E outra coisa, meus amados irmãos, por que Jesus tem compaixão? Porque a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude. Ou seja, toda doença pode fazer-nos entrever ou pressentir a morte que se aproxima. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e, às vezes, ao desespero e à revolta contra o próprio Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para trazer de volta aquilo que é essencial. Não raro, meus irmãos, não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. E aí a salvação não somente física acontece, mas também a salvação da alma. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor a graça de aquilo que nós recebemos de graça também darmos, para que se cumpra aí a lei e os profetas. Muito obrigado a todos pela paciência de ouvir até aqui e que nós tenhamos o auxílio necessário por nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos auxilia a nos aproximarmos do Pai. E que esse auxílio necessário, esse auxílio oportuno, esteja presente na nossa vida quando nós mais precisarmos. Amém.